E aí, galera, tudo bom? E aí, como vocês estão? Saudade já? Eu tô já, né? Vamos aproveitar e continuar o nosso conteúdo. Se vocês, para quem for acompanhar aí, a gente vai trabalhar o módulo 11, página 312. Vamos falar um pouquinho das propriedades coligativas. São as propriedades específicas das soluções. Estamos continuando o nosso estudo das soluções. É a última parte do estudo das soluções. Vamos lá, então. As propriedades coligativas são as características das soluções que dependem exclusivamente do conteúdo da minha solução, mais especificamente da quantidade de partículas dispersas na solução. São propriedades, são características que não dependem de quem é o soluto, mas depende da quantidade de partículas do soluto que são adicionadas ao solvente. Belezinha? Nós vamos estudar 4 propriedades coligativas. Coligativa aqui tem a ver com conteúdo. Belezinha? Não depende da natureza do soluto, somente do número de partículas desse soluto. São 4: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Belezinha? Então. Antes da gente começar a falar das 4 propriedades, a gente precisa discutir um pouquinho o conceito de pressão máxima de vapor. É um conceito que vai ajudar a gente a entender as 4 propriedades coligativas. Vamos trabalhar um pouquinho nele, com calma e de maneira detalhada, para facilitar o entendimento das outras propriedades. Sussu? Para a gente entender o processo do que é a pressão máxima de vapor, a gente precisa lembrar um pouquinho a maneira com que um líquido evapora, com que um líquido muda do estado líquido para o vapor. Se a gente trabalhar com a água, galera, vamos pensar na água aqui, ó. Tenho, no meu último desenho aqui, uma panela. Tenho a água no estado líquido, aqui embaixo, e aqui em cima eu tenho a representação da água no estado de vapor. Vamos lembrar um pouquinho como que a água muda de estado físico. Eu preciso fornecer energia para esse sistema. As moléculas de água no estado líquido vão absorver essa energia, vão aumentar o seu grau de agitação, lembrando que as moléculas estão sempre em movimento. Quanto mais energia eu forneço para essa molécula de água, mais ela vai absorver e mais rápido ela vai se movimentar. Quanto mais rápido essas moléculas de água se movimentam, maior é o choque entre elas. Se elas estão se movimentando, elas vão colidir entre si e com a parede do recipiente. Quando esses choques entre as moléculas, principalmente as moléculas que estão aqui na superfície, ó, são intensos o suficiente, essas moléculas de água adquirem energia para romper as interações intermoleculares entre elas. Então, eu tenho a molécula absorvendo energia, aumentando o seu grau de agitação, se movimentando cada vez mais e colidindo umas com as outras. Nessa colisão, eu tenho as moléculas da superfície adquirindo energia suficiente para que a interação, a força que mantém essas moléculas unidas, seja rompida. Como a gente está falando da água, a força que mantém essas moléculas unidas é a ligação de hidrogênio. Eu preciso de energia suficiente para romper essas ligações de hidrogênio. Quando isso acontece, a molécula de água escapa do estado líquido e vai para o gasoso. A molécula da superfície escapa da massa líquida e passa para o estado de vapor. Belezinha? Esse é o processo de evaporação. A evaporação da água é uma sucessão desses eventos. Eu tenho as moléculas da superfície adquirindo energia suficiente e passando para o estado de vapor. Se eu tiver com esse sistema aqui aberto, como é o que está na figura, eu tenho as moléculas de água no estado de vapor escapando para o ambiente. Eu não tenho como segurar elas dentro do meu recipiente.
Se eu estiver trabalhando com recipiente fechado, eu consigo segurar essas moléculas no estado de vapor aqui dentro do recipiente. Só que vai chegar uma hora que a quantidade de moléculas que estão no estado de vapor vai ser muito grande. E ou o sistema arruma uma maneira de se adequar, ou a panela vai estourar. Nesse caso, o sistema tem como entrar em equilíbrio, que é o que a gente chama de equilíbrio líquido-vapor. O equilíbrio líquido-vapor acontece quando a quantidade de moléculas de água no vapor é tão grande que eu preciso que a molécula passe do líquido para o vapor e uma passe do vapor para o líquido. Então, cada vez que uma molécula passa do estado líquido para o vapor, eu tenho uma do vapor voltando para o líquido. Esse momento a gente chama de equilíbrio líquido-vapor. Belezinha? Vamos ver um outro aqui para melhorar o entendimento do processo. No primeiro momento, galera, agora eu tenho um recipiente fechado. Eu tenho as moléculas de água da massa líquida se movimentando para a superfície e evaporando, ocupando o espaço que está livre de líquido. Então, aqui molécula passando do líquido para o vapor. No início do processo, a evaporação é maior que a condensação. No segundo momento, galera, o processo continua. Eu tenho cada vez mais moléculas de água passando do líquido para o vapor. Lembrando que essas moléculas que estão no estado de vapor, elas vão se chocar com as paredes do recipiente. Cada vez que uma molécula se choca com a parede do recipiente, ela exerce uma pressão sobre a parede desse recipiente. Então, cada choque que uma molécula no estado de vapor dá na parede do recipiente que ela está contida, a gente chama de pressão. No segundo momento, a evaporação ainda é maior que a condensação. Eu ainda não saturei o meu espaço livre de líquido com moléculas de vapor. No terceiro momento, eu tenho essa saturação. Então, eu tenho um momento em que o processo atinge o máximo. O espaço que não tem líquido, ele está completamente cheio de moléculas de vapor. Se ele está completamente cheio de moléculas de vapor, eu tenho muitas moléculas colidindo com a parede do recipiente. Se eu tenho o máximo da evaporação, eu tenho o máximo da pressão exercida por essas moléculas. Se eu tenho o máximo da pressão exercida, eu tenho a minha pressão máxima de vapor. Então, a pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelas moléculas de água no estado de vapor quando o meu sistema atinge o seu máximo de evaporação. Quando a evaporação e a condensação estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu estou no momento do equilíbrio líquido-vapor. Então, nesse momento, eu tenho o equilíbrio líquido-vapor. Uma molécula de água passa do líquido para o vapor, uma do vapor para o líquido. E a pressão exercida por essas moléculas na parede do recipiente é chamada de pressão máxima de vapor. Belezinha até aí? Tranquilinho? Conceito importante. Vamos definir, então, a pressão máxima de vapor e vamos falar de algumas das suas características. Então, aqui, ó, podemos definir a pressão máxima de vapor como sendo a maior pressão que os vapores de um líquido exercem em determinada temperatura. Lembrando que a pressão máxima de vapor ocorre quando o sistema atinge o equilíbrio líquido-vapor. E ela está diretamente relacionada com a temperatura. É a temperatura que vai aumentar o grau de agitação das moléculas, que vai aumentar o choque entre essas moléculas, fazendo com que elas mudem de estado físico, e que vai aumentar a quantidade de choques das moléculas de água no estado de vapor com as paredes do recipiente. Então, relação diretamente proporcional. Quanto maior a temperatura, maior a pressão
de vapor. Temperatura tem a ver com fornecimento de energia e agitação das moléculas. É isso que vai fazer com que um líquido evapore. Sussu? A pressão de vapor, ela depende do tipo de interação intermolecular do líquido, galera, das moléculas do líquido. A gente estava falando da água e eu já falei para vocês que a interação intermolecular entre as moléculas de água é a ligação de hidrogênio, é a interação mais forte. Eu preciso fornecer energia suficiente para romper essas interações, para desligar essas moléculas, separar essas moléculas de água, para rolar a evaporação. Quanto mais intensa a interação intermolecular, mais difícil é o processo de evaporação. Consequentemente, maior o ponto de ebulição. Qual que é a relação disso com a pressão de vapor, galera? Quanto mais intensas as forças intermoleculares, quanto mais forte essa união das moléculas, mais difícil é a vaporização. Eu preciso fornecer cada vez mais energia. E, consequentemente, a pressão de vapor é pequena. Pressão de vapor é a pressão que as moléculas exercem na parede do recipiente. Se a vaporização é difícil, significa que poucas moléculas de água estão evaporando, estão passando do líquido para o vapor. São poucas moléculas de água que eu tenho no interior do recipiente se chocando com a parede. Então, a pressão de vapor é pequena. Se eu tenho forças intermoleculares menos intensas, onde é mais fácil separar as moléculas, a sua vaporização é mais fácil. Eu preciso fornecer menos energia para o líquido mudar, para a substância mudar do estado líquido para o vapor. São mais moléculas no estado de vapor exercendo pressão na parede do recipiente. Maior vai ser a pressão de vapor da minha substância. Então, quanto mais forte for a interação intermolecular, menor é a pressão de vapor. Quanto menos intensa for a interação intermolecular, maior é a pressão de vapor. Lembrando da ordem de intensidade das interações intermoleculares. A ligação de hidrogênio é a mais forte. Depois eu tenho o dipolo permanente, que ocorre em moléculas polares, e o mais fraquinho é o dipolo induzido, que acontece em moléculas apolares. Tranquilinho? A relação, já comecei a falar ali no slide anterior, da relação entre a pressão de vapor e a ebulição da substância. Para a água, vamos voltar para a água. Para que a água entre em ebulição, galera, eu preciso que a pressão máxima de vapor atinja 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, que essa pressão de vapor se iguale à pressão externa. No caso aqui, eu estou trabalhando com milímetros de mercúrio, mas a gente pode trabalhar com ATM também. Se eu tiver na superfície, a nível do mar, a pressão atmosférica, a pressão externa, é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Então, para a água entrar em ebulição, eu preciso que a pressão de vapor dela seja igual a 1 atm. Nesse caso, a água entra em ebulição quando ela atinge 100 graus Celsius. Então, para a água evaporar, eu preciso fornecer energia até que a temperatura atinja 100 graus Celsius e a pressão de vapor se iguale à pressão externa, que é 1 atm. O ponto de ebulição, então o momento em que a água entra em ebulição, é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa, ou a pressão que existe sobre a superfície desse líquido. Quanto maior a pressão de vapor, mais fácil é ferver o líquido, mais volátil é esse líquido. Quanto menor o ponto de ebulição, então, mais volátil é o líquido, galera. Como eu falei no slide anterior, se eu tenho uma dificuldade para as minhas moléculas passarem do líquido para o vapor, eu vou ter poucas moléculas no estado de vapor se chocando com as paredes do recipiente. A pressão de vapor é menor.
Então, eu tenho aqui, ó, quanto maior a pressão de vapor, ou seja, quanto mais moléculas eu tenho no estado de vapor para se chocar na parede do recipiente, significa que o ponto de ebulição desse líquido é menor. Quanto mais fácil for para um líquido mudar de estado físico, maior vai ser a sua pressão máxima de vapor. A gente pode observar aqui no gráfico. Tá? Tem até a diferença da água e do álcool. O álcool ele tem uma temperatura de ebulição menor que a da água, 760 milímetros de mercúrio, 1 atm, igual à pressão externa. Para a água mudar de estado físico, ela precisa chegar a 100 graus Celsius, onde a pressão externa se iguala à pressão máxima de vapor. Para o álcool mudar de estado físico, isso já acontece a uma temperatura menor. Belezinha? A relação entre o ponto de ebulição e a altitude, isso é importante também. A gente sabe que a altitude interfere no ponto de ebulição da substância. Conforme a altitude aumenta, então tem aqui o desenho, ó. Estou em Santos, ao nível do mar, e estou em La Paz para o jogo da Libertadores, a 3.600 metros acima do nível do mar. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, beleza? Menor o tamanho da coluna de ar que exerce pressão sobre nossas cabeças. Nesse caso, fica mais fácil para a pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica. A pressão atmosférica é menor, aqui é 1 atm em Santos. Lá em La Paz é menor que 1 atm. É mais fácil para a pressão de vapor se igualar à pressão atmosférica quando eu estou numa altitude maior. Consequentemente, a temperatura de ebulição do líquido é menor também, galera. Quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição da substância. Belezinha? Aqui em São Carlos, por exemplo, a água não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Vai ser uma temperatura um pouquinho menor que 100 graus Celsius, em torno de 98, 98,5, beleza? Porque a gente está a uma altitude acima do nível do mar, beleza? Para finalizar o conceito de pressão de vapor, só a relação da pressão de vapor com a panela de pressão. Quando eu uso uma panela de pressão, galera, eu tenho que a pressão interna dessa panela ela é maior que a pressão atmosférica, considerando 1 atm a pressão atmosférica. Dentro da panela de pressão, a pressão interna está entre 1,5 e 2 atm, pode chegar até o dobro da pressão atmosférica. Nesse caso, a água vai ferver a uma temperatura maior que 100 graus Celsius, porque eu tenho uma pressão externa maior, eu preciso que a pressão de vapor se iguale a essa pressão externa que é maior. Para isso acontecer, eu tenho que fornecer mais energia. Então, eu vou chegar até 120 graus. Nesse caso, o tempo de cozimento do alimento vai ser menor, porque ele vai estar cozinhando a uma temperatura maior. Então, como a pressão interna é maior, a temperatura de ebulição da água é maior e o tempo de cozimento na panela de pressão é menor. Belezinha? Então, vamos encerrar a nossa primeira aula por aqui. Daqui a pouquinho a gente continua, aí nós vamos falar das 4 propriedades coligativas. Tranquilo? Beijinho, até daqui a pouquinho, meus queridos.